O que faz a igreja crescer? Estamos já no terceiro vídeo, falando agora do quinto ponto e do sexto também, do que faz uma igreja crescer. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um momento de devocional, onde nós estamos aqui examinando o livro de Atos e vendo alguns pontos, aprendendo o que faz uma igreja crescer. Nós queremos que a igreja cresça, nós queremos ter não só uma quantidade de irmãos em número, mas também em espiritualidade, financeiramente, no governo, administração, organização, que a nossa igreja seja uma bênção. E olhando para o livro de Atos, a gente já viu aqui nas devocionais passadas, na primeira devocionais 2 pontos, agora na devocional passada mais 2 pontos, e nesta de hoje vamos ver mais 2 pontos no livro de Atos, que faz com que a igreja cresça. E agora vamos abrir em Atos capítulo 5, o verso de número 14. Vamos ver o que diz o verso 14. Atos capítulo 5 diz assim: Cada vez mais se agregavam crentes ao Senhor em grande número, tanto de homens como de mulheres. Olha só, aqui vai dizer agora que o número de homens e de mulheres cresceram. Antes nem citava mulheres, né? Agora já está citando que também o número de mulheres crescia na igreja. Bom, como eu sempre digo, o que fez com que esse momento acontecesse, que essas pessoas começassem a fazer, fizesse parte da igreja? Lembra que sempre havia um evento antes, né? E o que aconteceu antes? Quando nós começamos a ver o finzinho do capítulo 4 de Atos, e depois já entra no capítulo 5, é o fato de as pessoas, por conta de estarem ali todos em Jerusalém, todos ali estarem juntos, eles começaram a vender as suas propriedades e levar o valor para os apóstolos, e aí os apóstolos pegavam o valor daquilo que foi vendido, das propriedades, né, que foi vendido, e aí dividia com as pessoas, com todos os crentes. Então, os crentes, todos, né, tinham a mesma quantidade. Todos recebiam a mesma quantia. Não tinha mais pobre, nem mais rico, nem quem tinha mais ou quem tinha menos. Todos viviam mais ou menos uma vida parecida, com a mesma quantidade financeira, a mesma estrutura financeira. Então, era o que estava acontecendo. Mas ali a gente vê que no capítulo 5, um casal, que era o Ananias e a Safira, eles combinaram de vender a propriedade deles, e quando levaram para Pedro, eles combinaram de pegar uma parte desse dinheiro, ao invés de dar tudo para os apóstolos, eles iam ficar com uma parte do dinheiro, e aí iam enganar, está aqui, todo o dinheiro está aqui, esse é o valor que a gente vendeu. Só que tinha um detalhe, isso não era obrigado. Ninguém estava obrigando a vender nada. Eles estavam fazendo isso voluntariamente. Então, se eles não vendessem o terreno deles, a propriedade deles, não ia ter problema. Não ia ter nenhum problema. Se eles ficassem com metade do valor, não ia ter nenhum problema. Porque não era obrigado a fazer isso. Eles estavam fazendo por amor ao próximo, para ajudar o outro, mas não era obrigado, ninguém falou nada sobre isso. Mas a questão aqui era a mentira, o engano. Eles queriam enganar os apóstolos. E aí eles chegam lá, o Ananias chega lá e dá o valor, Pedro fala, você vendeu por quanto? A gente vendeu por tanto. Por tanto que você vendeu? Por que você mentiu? Por que você enganou a Deus? Por que você mentiu ao Espírito Santo? E aí ele acaba morrendo, e os homens que estavam ali na porta levam o corpo de Ananias e sepultam. E ali, depois de quase 3 horas e meia, chega a esposa dele, a Safira.
E aí Pedro falou, é verdade que vocês venderam o terreno por tanto? A propriedade por tanto? Ah, é verdade, a gente vendeu por tanto. Por que você enganou? Por que você quer enganar a Deus? Você acha que pode enganar a Deus? Por que você combinou com o teu marido para fazer isso? Porque não tinha necessidade de fazer isso. O terreno era de vocês, a propriedade era sua. Não precisava mentir. E aí, ela também morre e também é sepultada junto com seu esposo. Bem, por conta disso, aí vem um temor sobre as pessoas que souberam disso e ali eles se converteram e aí cresce o número tanto de homens como de mulheres. É o que diz o texto. Então, o que nós vimos aqui? O que nós aprendemos aqui? A igreja cresce quando ela rejeita o engano, quando ela rejeita a falsidade. Quando a igreja ela não quer viver no engano, quando começa a ter um problema na igreja, e ao invés de passar a mão, acoitar, querer dar um jeito de, não, né, coitado do irmão, o irmão aqui é uma benção, não, vamos considerar, o irmão aqui é dizimista, né, ele é uma benção aqui, né, ele é da família ali do fulano, a família é grande, se a gente mexer, pode ser que a família não goste, e aí o irmão vai se magoar, vai sair da igreja, aí a mulher vai sair também, aí o filho vai sair também, aí o outro vai sair, aí a igreja... Você entende? Não. A igreja de Cristo não pode aceitar a mentira, o engano, a falsidade, o pecado. A igreja não pode aceitar o pecado. Quando a igreja rejeita o pecado, mas irmão, vai sair, as pessoas vão sair da igreja. Esse irmão que pecou, o filho dele toca lá na frente. A esposa dele é a diaconisa. A esposa dele é líder das irmãs. Se ele sair, se ele for disciplinado, aí acabou a igreja. Aí a gente não tem mais músico, a gente não tem mais a líder das irmãs, a gente não tem... Não, para. A igreja não pode acoitar o erro. A igreja tem que rejeitar o erro. E, ao contrário do que as pessoas pensam que, mas se mexer vai dar problema com a família e a igreja vai esvaziar. Não. Quando a igreja rejeita o pecado, o erro, o que for, quando a igreja rejeita a mentira, o erro, o engano, o pecado, a igreja cresce. Uma igreja que cresce é uma igreja que vive a verdade. E, mais uma vez agora, o sexto ponto, aprendemos, esse foi o quinto ponto. Uma igreja que cresce é uma igreja que vive a verdade. O quinto ponto, agora, Atos capítulo 6, o verso 7, diz assim, Atos 6, 7, diz assim, e divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém, e muitos sacerdotes receberam a fé. Olha só o que aconteceu aqui. Aconteceu que a igreja, mais uma vez, começou a crescer, e agora até os sacerdotes, que antes era contra a igreja, perseguiam a igreja, agora estavam se convertendo. Olha só que coisa maravilhosa. O número dos discípulos, dos apóstolos, começaram a crescer. Aí eram apóstolos, não os 12, mas homens que eram apóstolos missionários, né? Em outras palavras, missionários. Começaram a crescer o número de apóstolos. Começaram a crescer o número de cristãos. E por que aconteceu isso? Agora, em o sexto ponto, por que cresceu? Bom, vamos examinar antes, né? O que aconteceu? Quando a gente começa a examinar também o final do verso do capítulo 5 e já o começo do capítulo 6, o que aconteceu aqui é um problema administrativo. Como assim um problema administrativo?
acontece que a igreja começou a crescer demais. E aí os discípulos não estavam conseguindo administrar a igreja. Porque era muita gente, muita gente. E aí o que eles fizeram? Olha, aí é o capítulo 6, né? Os discípulos se reuniram, agora os apóstolos, na verdade, né? Os apóstolos se reuniram e começaram a falar, olha, a gente precisa escolher mais obreiro. A gente precisa escolher obreiro para poder atender a mesa, né? Atender os necessitados, as viúvas. Porque daí a gente se dedica à pregação do Evangelho, e enquanto a gente se dedica à pregação do Evangelho, esses obreiros vão atendendo às necessidades da igreja. Ou seja, era um problema administrativo, que, por conta desse problema, gerou uma murmuração. Então, resolvendo o problema administrativo, também cessou a murmuração. E aí, escolheram 7 diáconos. E aí, a murmuração acabou. Eles começaram a atender às necessidades da igreja. E aí a igreja começou a crescer. Olha só que interessante. A igreja começou a crescer. Parece até algo assim irrelevante. Algo que não tem assim uma importância, né? Mas a administração da igreja, quando ela está bem, quando a administração da igreja está bem, a igreja cresce. Olha só, parece uma coisa irrelevante, né? Mas quando a igreja tem uma boa administração, não tem murmuração. Já viu o crente questionando? O que será que eles fazem com o dízimo? Porque, olha só, para onde está indo a oferta da igreja? Para onde está indo o dízimo da igreja? Mas por que eles não rebocam essa parede? Por que eles não compram ventilador? Por que não compram banco? E não sei o quê. E esse som ruim da igreja? Aí quando eles resolvem, quando começa a resolver o problema administrativo da igreja, acaba a murmuração. E a igreja começa a crescer. Porque vamos falar a verdade, quem é que não quer congregar numa igreja onde o pastor ele mostra um trabalho, ele presta conta de onde está indo o dízimo, a oferta? Não é um pastor que você não sabe o que está acontecendo, não. Ele vai e ele fala, irmãos, nós estamos investindo nisso. Entrou tanto, saiu tanto. Quem é que não quer pertencer a uma igreja onde o pastor presta conta do financeiro da igreja? Onde você sabe o que está acontecendo na igreja? Para onde está indo a cesta básica? Para onde está indo o financeiro da igreja? Uma igreja bem administrada, ela cresce. Ela cresce. Os irmãos, as pessoas querem congregar em uma igreja organizada. Então, olha só que coisa interessante, coisa maravilhosa. Uma igreja cresce quando ela organiza a sua parte financeira, a sua parte administrativa. Quando é uma igreja organizada, a igreja passa a crescer. Acaba a murmuração e a igreja começa a crescer. Então, queremos uma igreja abençoada que cresça? Queremos uma igreja que cresça? Então, vamos olhar para esses pontos. Vamos rejeitar o engano, a mentira, o pecado e vamos organizar tudo que está relacionado com a parte administrativa da igreja e prestar contas daquilo que a igreja está fazendo. Com certeza a igreja vai crescer. Que o Senhor te abençoe e te guarde mais uma vez. Que você possa crescer em graça e conhecimento. E eu espero você em nossa próxima reflexão, ainda mais uma vez aprendendo o que faz uma igreja crescer. Não perca a próxima devocional. Deus te abençoe e até a próxima.